Olá, seja muito bem-vindo à Revista de Sábado. Este é o episódio 54 deste conteúdo do canal do Vanucci. Neste vídeo, as últimas notícias da TV e do audiovisual, tem números, tem análises, dicas do que assistir e reportagens especiais. Vamos aos destaques desta edição. SBT se prepara para a primeira fase de suas novidades. Nesta segunda-feira tem estreia de Bom Dia e Companhia e Alô Você. Na terça-feira tem a estreia da nova temporada de MasterChef. O Valfredo Júnior foi até a Band conferir as novidades e conta pra gente logo mais. Neste domingo tem Carlos Alberto de Nóbrega na Máquina do Tempo, do Domingão com Hulk. Série idealizada e narrada pelo Príncipe William é lançada no YouTube. Guardians mostra quem luta pela preservação do planeta. Humberto Carrão rouba a cena em Vale Tudo e ganha elogios na internet até dos haters da novela. Estes e outros assuntos você confere a partir de agora, aqui na Revista de Sábado. E já que estamos só no início deste vídeo, já deixe o seu like, aproveite para hypar o vídeo, compartilhar e fazer a sua inscrição aqui no canal do Vanucci. Prepare-se para fortes emoções. Quem acompanhou a gravação do Domingão com o Hulk, que vai ao ar amanhã, garante que a linha do tempo com Carlos Alberto de Nóbrega vai emocionar muitas pessoas. Tem a história do pai dele, né, o Manuel de Nóbrega, dos programas de humor que participou e também da Praça Nossa, o humorístico do SBT. Carlos Alberto de Nóbrega vai receber os amigos Raul Gil e Moacir Franco, além de ser surpreendido pela presença dos familiares. O Domingão com o Hulk, em sua primeira parte, tem o Acredite em Quem Quiser e um musical com a Manu Batidão e Sebastian Becker. Depois do futebol, tem a estreia da nova temporada de Quem Quer Ser um Milionário. O SBT estreia na próxima segunda-feira a primeira fase de novidades da sua programação. Às 4h45 tem o SBT Manhã com Darlison Dutra. Às 7 horas começa o primeiro impacto sob o comando do Marcão do Povo. Às 7h30 o Bom Dia Esperança, apresentado pelo Dave Leonardo. A ideia é que ele traga mensagens inspiradoras. Logo depois volta o primeiro impacto já na sua versão nacional. Às 9 horas o SBT resgatará o seu espaço infantil ali com Bom Dia e Companhia, agora com a dupla Patati Patatá. O programa será ao vivo e receberá convidados como atores, cantores, gamers, influencers para brincadeiras e gincanas com o telespectador. Na sequência, às 11 horas da manhã, tem Luiz Bate. Luiz Bate estreia o Alô Você, um jornalístico que, segundo o projeto, será voltado à prestação de serviço e entretenimento. E eu falo segundo o projeto, né, porque a gente sabe que programa de televisão sempre vai se adaptando no decorrer da sua exibição. Essa primeira fase conta ainda com a estreia do SBT Notícias, que terá 1 hora local, 2 horas nacionais aos sábados. Ficará no ar das 11 da manhã às 2 horas da tarde, alterando totalmente o perfil do SBT nesta faixa do sábado. A TV Aparecida também estreia sua nova programação nesta segunda-feira. A emissora apostou numa grande reformulação na grade vespertina e numa linguagem moderna, jovial e longe do sensacionalismo. Às 12h45 tem o infantil Devotos Mirins Show. Logo depois, Sabor de Vida estreia sua versão diária com a Bianca Lauá e o chefe Leonardo Rincon. E do tempo que eu tô aqui já são quase 10 mil receitas, né? Isso é muita coisa já que foi feita. O Faça Você Mesmo ganhou um novo horário e começará agora às 2 horas da tarde. Às 3h30 tem o Viva a Tarde com a Biane Souza e com o Guilherme Machado na apresentação. E a Letícia Andrade fará as reportagens. Depois tem o TJ Aparecida, né, com as notícias do dia. E claro, a gente esteve lá, né, no evento de lançamento da nova grade de programação da TV Aparecida. O padre Camilo Júnior, né, diretor de programação do canal, acredita que a conversa franca é o diferencial das atrações da emissora. A TV Aparecida traz esta questão importante: ouvir o telespectador, o que ele busca, o que ele anseia, o que ele precisa acolher para que a sua alma possa estar revestida de alegria e a fé ser razão de esperança em todos os momentos. Escutar os seus anseios, seus sonhos, seus medos, isso possibilita com que a gente possa oferecer conteúdos não a partir daquilo que a gente acha que é o melhor, mas a partir daquilo que a gente sabe que as pessoas precisam.
E só vamos saber falar direito se nós ouvirmos direito. A maioria dos nossos apresentadores são jovens, traz toda essa dinamicidade, essa alegria, essa empolgação e essa coragem por este projeto novo. Então acho que não há caminho melhor para atrair o outro do que mostrar que você está convencido de que aquilo é importante. Aquilo que você fala não é apenas para que o outro escute, você está vivendo aquilo. Você trouxe isso para a sua vida e a sua vida adquiriu um significado novo a partir do momento que você abraçou agir assim e assumir determinados comportamentos. E nesta terça-feira tem a estreia da nova temporada do MasterChef na Band. O Valfredo Júnior acompanhou o lançamento do reality lá na Band e conta pra gente os detalhes. Fala pessoal do Revista de Sábado, o Val veio até a Band conferir de perto a coletiva de imprensa do MasterChef 2025. Teve dinâmica com os influenciadores e com os jornalistas e tem papo também com os 3 apresentadores e com a diretora do programa. E eu vou mostrar tudo para vocês a partir de agora. Já são 11 anos que o MasterChef chegou no Brasil e de lá para cá, o formato ajudou a transformar a percepção, a curiosidade e o modo de ver a gastronomia em nosso país. Em 2025, sai a Ana Paula Padrão e os jurados assumem a apresentação. A mediação do evento ficou a cargo da diretora da atração, Marisa Mestiço, ao lado dos chefes Henrique Fogaça, Helena Rizzo e Diego Lozano, do MasterChef Confeiteiros. Mas você deve estar me perguntando, Val, cadê o nosso malvado favorito, Eric Jacquin? O nobre francês estava em viagem resolvendo coisas. Bom dia, tudo bem? Sou o Valfredo Júnior, do canal do Vanucci. Primeiramente, parabéns por esse grande desafio, essa renovação. Marisa, qual que é o maior desafio na apresentação desse novo trio e qual que é a maior qualidade do trio também? Olha, eu acho que o maior desafio é a gente desvincular uma imagem tão forte de uma apresentadora tão sumidade, né? Ana Paula Padrão, minha amiga, beijo. Acho que é um lugar muito interessante porque a gente construiu a imagem de MasterChef no Brasil com uma apresentadora. Então acho que o desafio já era eminente, ele aconteceria. Mas em contrapartida, por ter essa ressalva dos outros lugares do mundo, já ter isso como uma premissa de serem jurados apresentadores, a gente entendeu que esse tempo em que a Ana esteve com a gente nesse palco também trouxe a experiência que precisava para cozinheiros se sentirem à vontade para serem apresentadores. Então, o desafio existe, obviamente, porque a gente tem aqui uma métrica das regras, nós somos um programa muito, muito protocolar, a gente conta todas as coisas de etapa, porque tem que todo mundo sair com a igualdade desse jogo, então tem umas coisas de roteiro mais amarrado, mas eles estão levando de letra, assim, e agora com o Diego também que vai vir já surfando nessa onda na segunda temporada, eu tenho certeza que vai ser um lugar muito agradável para vocês assistirem. Você já pensou ser Masterchef por um dia? Eu passei pelo desafio, a minha dupla foi o Luigi, do Link Podcast, e tivemos 15 minutos para prepararmos uma carbonara. Mas ao longo da matéria eu vou mostrando o nosso desempenho. Helena Rizzo, tudo bem? Tudo bem. Como estamos com essa novidade agora, que vocês saem da co-apresentação para a apresentação? Então, como falei já Sim. para algumas pessoas, assim, é uma coisa muito natural, porque assim, não é que foi colocado assim, agora vocês vão ser apresentadores. Não, na verdade, a gente que vai conduzir o programa, né? Então, conduzir as provas, as dinâmicas, as regras, né? A gente tem que estar muito mais inteirado disso. Mas o nosso estar aqui, o jeito que a gente é, assim, não mudou nada, né? Talvez tenha aberto mais espaço, assim, né? Para momentos que não iam ao ar, agora talvez vão ao ar. Helena, eu posso dizer. Escolham a louça. Finalizem o prato. Valfredo! Cadê? Vai ter carbonara aí, não vai? Quero ver. Mas eu preciso primeiramente falar, sabe do quê? Do troféu imprensa que vocês ganharam. Tanto a imprensa, tanto a internet foi merecido. E como que chega essa premiação para vocês? Obrigada. Foi muito legal, né? Eu acho que, na verdade, tem um lance que a gente constrói um trabalho para consolidar um cenário e o cenário de gastronomia, numa emissora com muita credibilidade. Então, quando tem um reconhecimento da TV
da concorrência, com o júri qualificado, para nós é óbvio que é um prestígio, né? É muito incrível você receber uma premiação 11 anos depois de você estar no ar. E unânime, né? A gente, esse ano tem sido especial, assim, a gente está ganhando na internet, na TV, júri qualificado, júri popular, então eu me senti muito prestigiada. Finalmente chegou a hora mais temida, a hora da avaliação dos chefes. Luigi, o que você achou? Rapaz, difícil, hein? Carbonarinha, complicado na pressão, já fiz outras vezes, mas na pressão é complicado. Mas 15 minutos não foram suficientes para a dupla? Eu acho que não. Eu acho que podia ser uns 20, dava mais tranquilidade pra fazer, né? O Fogaça acreditou na dupla dos caretas. Então quem sabe isso não seja um adendo pra ele pegar mais leve com a gente, né? Por favor, vamos rezar e a gente precisa desse prêmio final, viu? Exatamente, a gente não sabe o que é, mas espero sair com ele na mão aqui. Tudo bem? Tava esperando esse momento. Tudo bem? E aí, tudo bom, meu amigo? Vai Beleza? tocar o bonde dos caretas? Vamos. O que vocês acham? Tá boa? Faltou um pouquinho mais de água. Essa garfada, você vai mandar uma dessa? Eu vou mandar uma dessa. Obrigado. Traz só amor de suco aí, hein? Amor de suco. Quer que eu seja sincera? Doce, amor de Ou suco. que eu trago meu seria amor? a chamada no site de vocês desse carbonara? Como é que seria a chamada dele? Deixa eu pensar. Você é pensador? Uma chamada? Não passa um pano pra você. Olha esse prato e me fala. Não, eu não quero, eu quero me criticar. Não Então tô se critique, bora, vamos lá. pensando o que poderia ser. Carbonara arenoso no Masterchef. Tem um gostinho de queimado aqui. Tá, gente. o bacon. O bacon deu uma testadinha a mais. Carbonara desastroso no Masterchef, pode ser? Carbonada. Carbonara. Fala, meu querido, mais um ano de Masterchef. Mais um ano. Te rever. Só fiquei triste que eu não ganhei o desafio dos jornalistas dos Então, mas você apresentadores. conseguiu entregar o prato, né? Tem muita gente que não entrega no tempo, para 15 minutos de prova, conseguiu entregar, porém com alguns defeitos, né? Faltou um pouquinho de cozimento, um pouquinho mais de tempero, a emulsão ali do carbonara, né? Mas faz parte. Precisamos falar sobre estilo também. O seu casaco chamou atenção. Você gostou? Foi lindo, ele todo brilhoso, todo chique, todo... Então, tem o pessoal do figurino aqui, a Lala, a Nayana, que cuidam muito bem aqui das nossas roupas. Então foi coisa dela. É bonito, né? E dia 27 começa o Masterchef Amador. Ok? Terça-feira que vem, gente. Boa. Tá bom. Terça que vem, hein? Nesta semana, a Power Cup pegou fogo. Domini surtou e, olha, o povo pediu a expulsão dele. Mas a Gretchen foi a que deu a grande surpresa. Pediu para sair. Bom, ninguém melhor para falar do Power Cup do que o Júnior Gessler. Fala Vanucci, fala amigos do Revista de Sábado. Esta semana de Power Couple talvez seja equivalente a 3 edições de BBB. Aconteceu muita coisa durante essa semana que movimentou muito o jogo e causou consequências bastante imprevisíveis. No início da semana, aquela treta homérica que existia entre Thalira e Gretchen, a princípio sem muita justificativa ali, porque não tinha um motivo tão grande para ter se tornado aquele ranço mútuo tão grande, meio que chegou ao fim. Nós tivemos Gretchen e Thalira selando a paz ali num momento de conversa, de proximidade, e essa história especificamente tinha terminado. Depois, nós tivemos na formação da DR uma situação bastante extrema ali entre Domini e Carol e Radamés, tanto que o Domini teve que ser retirado da votação naquele momento ali. Rafa Brites e Felipe Andreoli tiveram que chamar o comercial e isso gerou muita repercussão para a votação específica da semana. Na noite da quinta-feira, os eliminados, que as principais enquetes traziam que seriam Silvia e André, foram Fran e Júnior, justamente para dar uma resposta a esse grupo de maior número de dentro da casa, que acredita que Carol e Radamés são os grandes vilões da edição, e o público deu uma resposta contrária para eles, né? Assim como Rafael e Thalira ali estariam dentro desse panteão de vilões. Dentro desse contexto, na volta
para casa de Silvia e André e também de Carol e Radamés, Gretchen e Esdras pediram para sair do programa. Os dois pediram para sair do programa e com isso deixaram Itapecerica da Serra e também uma movimentação diferente dentro do programa especificamente. Isso porque, com a saída de Gretchen, zera a narrativa de Rafael Pessina e Thalira. Se eles quiserem retomar o protagonismo que já tiveram nessa temporada, é importante que eles consigam outra narrativa dentro da casa. No caso de Carol e Radamés, com toda a situação que aconteceu ali com o Domini e toda a movimentação que aconteceu ao redor da casa por conta desse incidente, a maneira com que as narrativas se estabeleceram a partir disso, trazem, neste momento, o favoritismo muito claramente para Carol e Radamés, muito mais mérito da Carol do que do Radamés, porque o Radamés ele mais acompanha a estratégia da Carol, e a Carol tem diversas polêmicas também dentro do programa, mas tem uma torcida que já era engajada e ficou muito mais depois desse episódio com o Domini na última formação de DR. O fato é que nesse momento, de novo, da mesma maneira que a gente falou em outras semanas, que Thalira e Rafael Pessina eram os grandes favoritos se a Gretchen continuasse no programa e continuasse, né, tendo ali uma rivalidade extremada e clara para com a Thalira, eles provavelmente seriam os campeões do programa. Nesse momento, esta narrativa foi implodida, não existe mais. E sim, existe a narrativa de Carol e Radamés, nesse momento, bastante forte e que consegue ganhar força, pegar tração diante dos últimos acontecimentos. Vamos ver se isso se mantém dessa forma, mas o Power Couple é sempre uma caixinha de surpresas e muita coisa pode acontecer daqui pra frente. Então sigamos acompanhando e você segue acompanhando a revista de sábado. Vou lembrar você, deixe o seu like, aproveite para hypar este vídeo, compartilhar e, claro, fazer a sua inscrição aqui no canal do Vanucci. Isso nos ajuda a chegar com esse conteúdo a um número muito maior de pessoas. A Globo reuniu esta semana anunciantes, presidentes e executivos de agências de publicidade para comemorar o centenário da Globo. O evento aconteceu na sede paulistana e contou também com a presença de artistas, jornalistas e apresentadores da Globo, entre eles Pedro Bial, Thaís Araújo, Tony Ramos, Sabrina Sato, Paulo Vieira, a Eliana, Serginho Groisman e Patrícia Poeta. A ideia foi mostrar a presença das grandes marcas brasileiras e multinacionais na história do jornal o Globo, da TV aberta, do streaming e nos outros veículos de comunicação durante esses 100 anos. E claro ali, né, eles reforçaram a importância de unir criatividade, qualidade e credibilidade no conteúdo, seja através de uma notícia no jornal, de uma novela na Globo, de uma série no Globoplay ou de uma interação na internet. YouTube e a BBC lançaram nesta sexta-feira a série documental Guardians. São 6 episódios semanais que terão entre 6 e 10 minutos de duração e mostram quem são as pessoas que trabalham para conservar a biodiversidade e o ecossistema do planeta. A série foi idealizada pelo príncipe William e que fez questão ali de colocar a voz, né, para a versão em inglês desses episódios. Das montanhas nevadas do Himalaia às florestas tropicais do Brasil, a série é filmada em alguns dos locais mais deslumbrantes do planeta e, claro, né, desafiadores. A ideia é mostrar como esses guardiões ali da natureza, né, o trabalho deles, né, e a importância deles para a preservação do planeta. Nessa edição da revista de sábado, o Ricardo Xavier quer dividir com a gente a sua opinião sobre algumas séries que ele assistiu. Veja só. Fala, seu Vanucci, mais uma revista de sábado aqui com você. E dessa vez eu pedi um espacinho para falar sobre série. Mas calma, não vou roubar o lugar da Aninha não, muito longe disso. Aliás, daqui a pouco ela vem também para falar sobre uma dica dela. Eu só queria trazer umas dicas diferentes dessa vez, de algumas séries que eu assisti há pouco tempo e gostei muito. E que a gente não tem falado muito aqui, que é um pouco mais para cultura nerd, um pouco mais de suspense, ficção científica. Então vamos lá, acho que talvez você goste, para quem for desse público também vai gostar. Acho que são boas dicas também para quem está procurando alguma coisa para assistir no fim de semana, dar uma maratonada e no seu tempo vago. A primeira dica é uma série que eu já falei aqui. Há um tempo atrás, quando eu trouxe algumas dicas de quem ia ficar órfão com o BBB e poderia assistir outras coisas na TV, eu falei lá no finalzinho para essa série, chamada Paradise. Ela é com o ator principal, também esteve em This Is Us, Sterling K. Brown. Ele é o chefe de segurança do presidente e ele é o principal suspeito de assassiná-lo. A partir daí começa a se desenvolver a história. É uma grande ficção científica no fim,
por isso que tem essa questão de vigiar as pessoas entre uma pequena cidade. Eu não vou dar nenhum spoiler aqui, porque logo no primeiro episódio vocês já vão entender tudo que está acontecendo. Todo um grande suspense acontece e dali começa a desenrolar toda a história. É uma série norte-americana que está na Disney, vale muito a pena. Vou te falar que o 7º e o 8º episódio dessa série são incríveis. Eu fiquei grudado no sofá assistindo com a minha esposa. A gente ficou alucinado com esses episódios, que eles são realmente muito bons. Tem plot twists no final que você não vai conseguir parar de assistir até você saber o que vai acontecer. Não acaba agora, vai ter uma segunda temporada já confirmada, já começaram as gravações. A segunda temporada deve chegar apenas no ano que vem, mas vale a pena você. São 8 episódios, maratona ali rapidinho, vale muito a pena. E o final você vai ser surpreendido e você vai ficar assim, meu Deus, como que isso vai acontecer? A segunda dica é um pezinho muito mais na cultura nerd. É uma série produzida pela Prime Video, baseada num jogo chamado Fallout. Ele é um jogo para PC, para Nintendo, tem em vários consoles, tem várias versões de jogo, tem várias histórias, e ele vai contar, nessa versão adaptada, que não é uma história do jogo, como é The Last of Us, por exemplo. Eles pegaram só o mundo do Fallout e montaram uma história em cima de toda essa estrutura que eles já traziam nos jogos. Então vai contar, é uma história de um mundo pós-apocalíptico, as pessoas vivem em refúgios, abaixo da terra, e a partir dali começa a desenvolver uma história de descobrimento, são 3 personagens principais. A gente vai vendo as histórias deles se entremeando, para ver o que vai acontecendo. Quando uma das personagens principais, isso tá até no trailer, ela sai de um refúgio para procurar o pai que foi sequestrado, e aí ela encontra esse outro, que é uma outra pessoa que é um cavaleiro, e a história se junta com o do outro, que é um pistoleiro, e a história começa. É muito legal a história. Ela tem um ar meio retrofuturista, porque é uma bomba que cai na década de 60, né? Várias bombas que caem na década de 60 e acabam com o mundo, e os refúgios são os lugares que as pessoas fogem para sobreviver. Então tem toda essa temática dos anos 60 com um ar de tecnologia. Então é muito legal. A série tem uma direção de arte muito bem feita, os efeitos são muito bons, e conta a história dessas 3 pessoas que vão começar a encontrar o que está acontecendo, entender esse mundo, o que virou esse mundo pós-apocalíptico. E também, os últimos 2 episódios dessa série, assim como eu falei em Paradise, são muito bons. Eles fecham a história, esse arco dessa primeira temporada muito bem. Você fica tocado por o que acontece no final, porque a história dos 3 se ligam de uma certa maneira, e que você vai querer saber o que vai acontecer. Vai ter também uma segunda temporada, já está em gravação, e deve chegar provavelmente em dezembro, agora desse final de ano, mais ou menos, ou no comecinho do ano que vem. As datas ainda estão sendo fechadas pela Prime Video. Vale muito a pena. É um pouco mais fantasioso, né? Tem toda uma questão, uma ficção científica mais pesada, um mundo fantástico também, um pouco mais criado do que Paradise, mas vale muito a pena também, acho que você vai gostar. E a última série que eu vou trazer é chamada Corpus. É uma série da Netflix, ela foi lançada em 2023, não fez tanto sucesso, não teve tanto hype, né, como aconteceu. Eu descobri até por acaso, por estar assistindo outras séries na Netflix, essa série da Netflix, e ele me indicou essa série. Fui pesquisar para ver o que era, o enredo me atrai bastante, comecei a ver, e foi uma das melhores coisas que eu fiz esse ano em questões de assistir coisas na TV. É uma série que mexe com linhas do tempo e viagens temporais. Vou confessar que esse é meu fraco. Adoro filmes ou séries que mexam com viagens no tempo. Então essa série aborda um assassinato que ocorre em 4 linhas do tempo diferentes e ao mesmo tempo. Então 4 detetives na Inglaterra em épocas diferentes, um em 1890, outro em 1930, outro em 2023 e outro em 2053, perdão. Eles encontram o mesmo corpo no mesmo lugar, com o mesmo tipo de crime. E eles começam a investigar
aquele crime. E, incrivelmente, as histórias estão todas interconectadas e elas vão se interligando umas às outras. E você vai entendendo o que está acontecendo, você não consegue parar de assistir até acabar. Essa, diferente das outras, é apenas uma temporada, não foi renovada para próximas, ela tem um arco final, ela deixa um gancho para uma possível continuação, que não vai ocorrer, então você vai assistir os 8 episódios e saber toda a história. Vale muito a pena. Se você gosta de viagens temporais, você vai ficar ligado nessa história. É ficção científica, logicamente, mas você vai ficar ligado nessa história porque uma história interfere na outra o tempo inteiro. Tem viagens temporais, tem coisas que acontecem no lugar, influi o passado, você mexe no passado e o futuro também acaba se alterando. É incrível, e a retratação que eles fazem das épocas diferentes na série é um primor. Principalmente em 1890 e 1930, mas que são épocas difíceis de retratar, ainda mais a Inglaterra, que tem muita transformação. A Inglaterra passou pela Revolução Industrial no meio desse tempo, foi uma evolução muito grande de uma época para outra, e mesmo assim eles fazem de uma maneira primorosa, realmente. E o futuro que eles criam também é um futuro legal, não é um futuro tão fantasioso, é um futuro que é muito cabível, porque a gente já tem hoje disponível, então vale muito a pena você ver as épocas acontecendo e as pessoas lidando com o mesmo crime. Vale muito a pena, recomendo Corpus na Netflix, corre lá. Espero que você goste dessas indicações e volte aqui para comentar, comente aqui se você já assistiu, se você quer começar a assistir, vamos conversar mais sobre outras séries e trago uma novidade para a gente finalizar o nosso vídeo. Vim falar de séries aqui por um motivo especial, né? Brinquei que eu não vou roubar a lugar da Aninha, muito longe disso, ela vai continuar falando de séries aqui na Revista de Sábado, mas em breve virá um novo programa, um novo série de vídeos, não sei, vamos pensar ainda, estamos formalizando todo o formato, porque vamos falar mais de série nesse canal, vamos trazer mais dicas, eu, Aninha, Vanucci, vamos conversar bastante sobre isso. Em breve, novidades, trouxe só um spoilerzinho pra você, já que eu não falei das séries, não trouxe nenhum spoiler nas séries, trouxe o spoiler aqui pra vocês, tá bom? Em breve, novidades, continue aqui na Revista de Sábado. Até! Oi, Vanucci, oi pessoal da Revista de Sábado. A minha dica de hoje, gente, é uma série brasileira recém-saída do forno. Pablo e Luizão é uma série criada pelo Paulo Vieira, que tá na Globoplay, chegou essa semana, e é uma excelente série para você assistir com toda a família. Para quem já conhece o trabalho do Paulo Vieira, sabe que ele traz uma comédia de contação de histórias, onde ele coloca cacos, coloca pontos de vistas ali, super diferenciados e que traz esse humor muito próprio do Paulo. Nessa série, o Paulo Vieira traz as histórias vividas pelo pai dele, o Luizão, e o melhor amigo, o Pablo, durante a infância no Tocantins. E essa série, ela é narrada pelo Paulo Vieira. Ela tem um formato que lembra um pouco Todo Mundo Odeia o Chris. Então, o Paulo Vieira vai narrando a sua própria história enquanto você vai vendo ali as cenas e o desenrolar da série. Otávio Miller, Ailton Graça e Dira Paz são os protagonistas dessas histórias extremamente inusitadas. E vou confessar pra vocês, fui assistir um episódio, assisti vários na sequência no meio da madrugada. Série muito legal, vale muito a pena ver. Fazia muito tempo que a gente não tinha uma comédia nesse estilo e muito abrasileirada, muito gostosa de ver, e cada episódio, obviamente, né, com participações especiais incríveis. Eu vou te contar pra vocês que tem até Miguel Falabella. Então, minha dica, Pablo e Luizão, Globoplay, muito gostoso de ver, e depois vocês contem se vocês gostaram. Um beijo! A novela Vale Tudo é um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. As comparações com a versão original lideram as citações, mas há quem aponte erros de gravação ou então discuta a interpretação do elenco. Aliás, nessa semana, Humberto Carrão foi extremamente elogiado pela cena em que o Afonso descarrega toda a carga de sentimentos ruins ali, negativos, na mãe. Débora Bloch também esteve no alvo dos fãs e dos haters de Vale Tudo. Eu acho que os dois foram muito bem na cena. Gostei tanto, aplaudi tanto Humberto Carrão quanto Débora Bloch. A novela abriu essa semana
na Grande São Paulo com uma ligeira recuperação da audiência, né? Na segunda-feira marcou 22,2 de média, na terça caiu para 21,4 na média e na quarta-feira ficou com 21,7. Na quinta-feira voltou para 22,2, ou seja, né, tem ali um público cativo, mas está longe do desejado pela Globo. Mas queira ou não queira, tem o seu público ali, né? Não perde muito, né? As oscilações estão sempre dentro da pequena margem ali que os próprios estrategistas da Globo consideram normal. Fala galera da Revista de Sábado, tudo bem com vocês? Vale Tudo tá aí bambeando na audiência, muitas pessoas comentando, tá até difícil de saber se é um fracasso ou não, porque só se fala de Vale Tudo na internet. Mas um dos pontos que eu acho que é um consenso é que tem muito personagem chato nessa nova versão de 2025. E por isso eu trouxe aqui os 5 personagens mais chatos da versão de Vale Tudo de 2025. Vamos conferir? E o primeiro nome da nossa lista é a Raquel. A Raquel é uma protagonista ali, batalhadora, levou o golpe da filha, tá se reerguendo, mas a Raquel insiste em ser a moral do mundo, a régua moral de tudo. Ela não sabe mentir, ela quer ser honesta em tudo. Tudo bem, ela pode ser isso, mas ela não precisa ser chata, palestrinha o tempo inteiro, sabe? Eu acho até que a Raquel é aquela chata mais difícil de você responder, porque ela tem razão em tudo. Só que fica muito maçante aquela personagem o tempo inteiro dando sermão e não sabendo lidar com as situações e ficando nervosa. Parece que a Raquel de 88 era um pouco mais esperta, um pouco mais articulada, apesar de ter sido feita por Regina Duarte com aqueles gritinhos estridentes que a gente acompanhou, mas torcia mais pela Raquel, eu acredito, hein? E o segundo nome da nossa lista, é claro, é o Afonso Reutemann, né? O cara só tem problema de playboy, ele é chato pra caramba, ele faz o segurança dele acordar 4h30 da manhã pra acompanhar ele a correr, ele fica no pé da namorada dele, que precisa trabalhar, já que ele não trabalha tanto, ele fica indo atrás da menina, atrapalhando o trabalho dela, é um chatão de galocha, sabe? Acho que o Afonso podia se tocar mais, ouvir um pouco da Odete Reutemann, porque ela não tá de toda errada, não. E esse negócio do carbono também, ok a novela abordar isso, 1, 2 vezes, mas o tempo inteiro ficar falando sobre a emissão de carbono, e, enfim. Afonso, eu acho que ele é muito chatinho, a Maria de Fátima vai ter aí um problema nesse casamento. O terceiro nome, ela não é tão chata assim, mas ela é mais irritante, é uma personagem que dá uma certa irritância. Tia Celina, por que ser tão sonsa? Tia Celina, ela não faz nada, gente, ela tem quase 60 anos e ainda ouve as ordens da irmã. Ela é rica, pode fazer o que quiser, também meio apática na criação daqueles sobrinhos, né, que mostra um pouco por que cada um tá nesse caminho aí meio lenga-lenga, essa coisa de sofrimento pela mãe, e cada um tinha que viver sua vida, principalmente Tia Celina. Tia Celina não sai daquela casa, a gente não vê ela fazendo nada fora daquele mausoléu, aquela casa que não acontece nada, que ela só toma café da manhã, toma chá, e não vai fazer alguma coisa. Vai fazer alguma coisa, Tia Celina. Tia Celina, na frente daquele show que a Heleninha deu ali na primeira recaída dela, depois da internação, Tia Celina não se mexia. Ela ficava assistindo ali tudo. Na verdade, muitas cenas de Tia Celina é só assistindo o barraco acontecer e não tendo nenhum tipo de atitude, né? Vamos acordar aí, Tia Celina, tá muito sonso. E o quarto nome da nossa lista é Heleninha Reutemann. Uma pena, porque é uma super personagem que poderia ser muito querida pelo público e ela tá se resumindo a uma mulher mimada que não sabe lidar com frustrações, que não respeita o seu tratamento, que é emocionada demais e que poderia trazer ali outras camadas, uma mulher insegura, que sofre com alcoolismo, que tem traumas ali de acidentes, de histórias familiares, está se resumindo a isso, uma mulher chata, mimada, boba, que não tem ali uma profundidade naquele sofrimento. E a Paola também precisa se esforçar um pouco mais para trazer mais verdade nesses rompantes aí da Heleninha, nesses pequenos detalhes ali de uma mulher insegura, acho que tá deixando a desejar. E esse eu deixei por último, porque é o mais chato de todos, tá sem função na história, apenas sendo chato, que é o Sardinha. Sardinha na primeira versão, um dos melhores amigos de Solange, tinha ali um certo alívio cômico, uma parceria com a Solange interessante, só que nessa versão ele tá o fiscal do compliance da Tomorrow, um chatão, fica de olho no namoro do chefe, não faz sentido nenhum isso, em pleno 2025, o cara é dono da agência, claro que donos e chefes não podem fazer o que quiser no seu espaço de trabalho. Mas também o cara não precisa ser o fiscal do compliance, não. Ele nem é dessa área, ele nem é o advogado do compliance, ele faz parte ali da equipe de criação da agência. Pra que ele tá pegando tanto no pé da Leila? Um chatão. Acho que se o Sardinha saísse do armário, eu acho que ele ia ser um cara muito mais bem resolvido e parar de encher o saco dos outros, tá? Se liga aí, Sardinha, pelo amor de Deus, para de ser chato. Bom, hoje o nosso top 5 foi pra extravasar aí, soltar, liberar, falar desses chatões aí de Vale Tudo. O que vocês acharam? Vocês concordam comigo? Se não concordam também, comenta aqui. Se tem mais outro personagem chato, também pode comentar aí. O que vocês acham que devia acontecer
com esses personagens chatos, o que pode melhorar aí nessas histórias para Vale Tudo encantar mais pessoas e trazer mais audiência para o horário novo. Um grande beijo, até a próxima lista. Tchau, tchau. E hoje no Baú da TV a gente vai falar sobre um dos programas de maior sucesso da televisão brasileira e que muita gente pensa que foi só da Globo, mas não foi. Ele já percorreu várias emissoras. Estou falando do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Esse aqui é a versão de 1977 a 1986, que talvez tenha sido a mais famosa de todas elas. O Sítio do Pica-Pau Amarelo foi baseado na obra de Monteiro Lobato e foi exibido em várias emissoras. De 1952 a 1963 foi exibido na Tupi. De 64 ela foi exibida na TV Cultura. De 67 a 69 ela foi exibida na Band, olha essa. De 1977 a 1986 foi a versão mais famosa exibida pela Rede Globo. De 2001 a 2007, outra versão mais modernizada, também exibida pela Rede Globo. E a partir de 2024, o Mais SBT começou a disponibilizar também o Sítio do Pica-Pau Amarelo na sua plataforma. A mais famosa de todas foi, com certeza, da Globo, de 1977 a 1986, que teve incríveis 1.549 capítulos exibidos em 69 episódios. Então, os episódios variavam no comecinho de 10, 12 capítulos, 15 capítulos, até chegar aos últimos que passavam de 30 capítulos, né? A maioria dos primeiros eram todos baseados na obra de Monteiro Lobato e os últimos já passaram a ter um pouco mais de liberdade e foram criações dos seus autores. Aliás, falando em autor, é uma das coisas que mais, digamos assim, abrilhantou o Sítio do Pica-Pau Amarelo, porque a Globo investiu de verdade nessa versão. Benedito Rui Barbosa, Silvan Paeso, Marcos Reis e outros autores de primeira grandeza na Globo que escreviam os episódios do Sítio. Então tinha muita qualidade. Não era uma coisa assim escrita para criança, não. Era escrita para a família inteira, da criança até o adulto. Uma das curiosidades legais é que a gente fala em Sítio do Pica-Pau Amarelo e já pensa num sítio, mas na realidade o nosso sítio que a gente está falando especial, ele foi gravado numa chácara, que era bem pequenininha, sabe? Em Barra do Guaratiba, no Rio de Janeiro. Era uma chácara pequena. Tinha lá a casa, aquela casa que existe até hoje, que hoje tem até visitações para ela. Tinha o curral, mas não tinha nada daquilo da mata, do ribeirão. Aquilo tudo era filmado em outros locais, porque o local era bem pequenininho mesmo, onde a Globo gravava os episódios. Bom, a gente teve um elenco de primeira grandeza, com Zilka Salaberry fazendo a Dona Benta, a Jacira Sampaio, a Tia Anastácia e o André Vale fazendo o Visconde de Sabugosa. Esses três ficaram de 77 a 86, diretão. Outros atores variaram nos personagens principais, como a Rosana Garcia, que fez a primeira Narizinho, depois ela foi substituída pela Daniela Rodrigues, pela Isabela Bicalho e pela Gabriela Senra. Já o Pedrinho foi do Júlio César, do Marcelo José e do Daniel Lobo. Agora, a mais famosa de todas as personagens, com certeza, é a Emília, né? A Emília começou sendo interpretada pela Dirce Migliaccio, depois ela foi substituída pela Reni Oliveira e depois pela Suzana Branches. As três deram um tom diferente para a Emília. Enquanto a Emília ali da Dirce era mais nervosa, mais agitada, a Emília da Reni era mais sapeca, era mais arteira, até chegar na Suzana Abranches, que foi a Emília mais ingênua, digamos assim, mas também bem apimentada. Bom, teve muitos destaques o elenco, fora esse elenco principal, e aí eu posso citar a Cuca, né? A Cuca ficou no coração de todo mundo. Eu era molequinho na época e morria de medo da Cuca. E foi a primeira, a intérprete foi a Dorinha Duval, que infelizmente teve que sair quando houve aquele problema que ela acabou assassinando o marido dela, então ela foi afastada. Ela foi substituída pela Estela Freitas, grande atriz, e depois a voz que a gente mais se afeiçoa com a Cuca, que é a Catarina Abdala. Bom,
Sítio do Pica-Pau Amarelo teve histórias incríveis. Mas vamos citar uma ou outra lá. A Cuca Vai Pegar foi a segunda história, porque a primeira foi Renações de Narizinho. A Cuca Vai Pegar foi terrível. A gente morria de medo daquela voz da Cuca, daquela risada da Dorinha do Val. Depois teve outras histórias grandes como O Incrível Pássaro Roca, O Anjinho da Asa Quebrada, Os Piratas do Capitão Gancho, fez muito sucesso. Memórias da Emília, em que a Emília contava todas as suas anarquias lá pelo segundo ano, e um dos que mais mexeu comigo, que foi A Morte do Visconde, onde o Visconde de Sabugosa morre e ele é substituído, a vaca mocha come o Visconde, né, que era uma espiga de milho. A gente o via grande, mas no livro ele era uma espiga de milho pequenininha, ele não ficava grandão como o André Vale, e a vaca mocha come ele. E aí o tio Barnabé faz um outro Visconde pro Pedrinho, que chamaria Visconde de Sabuguinho, e esse Visconde era muito arteiro e muito mau caráter, até a volta do nosso grande Visconde, onde o outro é eliminado também pela vaca mocha. Enfim, Sítio do Pica-Pau Amarelo, que eu quis trazer para vocês hoje, foi uma obra maravilhosa, é uma obra incrível do Monteiro Lobato, foi disponibilizada na televisão inúmeras vezes e a importância dessa obra é tão grande que até hoje ela está no ar. Até hoje ela está no ar. Está lá no Mais SBT e vale a pena arriscar porque está muito bem feitinha. Bom, era isso por hoje. Até a semana que vem com mais um Baú da TV. O play dessa semana vai para Humberto Carrão na cena em que Afonso enfrenta sua mãe. Ele soube colocar as emoções em todos os detalhes, inclusive no olhar cheio de lágrimas, mas sem o choro. Foi uma cena forte, com um bom texto e que dá um recado muito claro para a autora Manuela Dias. É disso que o noveleiro gosta. O stop dessa semana vai para o uso de vídeos das redes sociais nos jornais do SBT. Fazer um jornalismo longe do sensacionalismo não é trocar tiro e sangue por vídeos fofos, não. É apostar na prestação de serviço, em reportagens variadas e olhar muito mais amplo para os fatos. É importante que o Departamento de Jornalismo do SBT entenda a ordem de Daniela Beirute. A apresentadora Kátia Fonseca é a convidada do programa Flávio Rico na Léo Dias TV na próxima terça-feira. Ela vai falar da carreira, vai falar das curiosidades, das coisas engraçadas dos programas ao vivo, tudo isso que a gente já conhece. Mas ela vai falar também, talvez o principal, revelar que prepara, o lançamento de um novo projeto, um projeto de superação que tem como ponto de partida a sua própria trajetória. Ela garante no programa que deseja inspirar muitas mulheres. E ponto final em mais uma edição da Revista de Sábado. Obrigado por fazer parte deste conteúdo do canal do Vanucci, obrigado por ter hypado o vídeo, pelo seu like, pelo seu compartilhamento. E claro, se essa é a sua primeira vez aqui, faz a sua inscrição, convida algum amigo a estar aqui também no canal do Vanucci. E se você desejar ser um membro, será uma grande honra para mim. Pode indicar o canal, hein? Indica o canal para quem gosta de televisão e de audiovisual. Espero encontrar você num próximo conteúdo, espero encontrar você num próximo vídeo aqui. Até mais, tchau, tchau.